Olá, seja muito bem-vindo a mais um videocast Horário de Visita do Hospital São José. Nós temos, ao longo desses episódios, conversado sobre assuntos muito interessantes a respeito de tudo que acontece dentro de uma instituição hospitalar. Eu sei que você fica bem curioso para saber tudo que acontece nos bastidores, procedimentos cirúrgicos, atendimento ao cliente e por aí vai. E a gente está aqui para trazer todos esses esclarecimentos para vocês. Então, o nosso convidado de hoje é um médico especialista de uma especialidade, muito interessante que vocês vão ficar curiosos para saber tudo aquilo que ele tem para contar para gente. O nosso convidado de hoje é o neurocirurgião Dr. Carlos. Seja muito bem-vindo ao videocast Horário de Visita do Hospital São José. Eu que agradeço o convite. Vamos aproveitar o bate-papo. É isso aí. Doutor, a gente fica às vezes um pouco curioso a saber, a respeito da neurocirurgia, porque é algo que parece muito invasivo, digamos assim, né? Os médicos estão ali mexendo na nossa cabeça, no nosso cérebro. Como é que começou essa profissão na tua vida? Por que a decisão de ser um neurocirurgião? Eu quando iniciei a faculdade lá na cidade de Pelotas, eu já tinha o desejo assim, de ser cirurgião. E pensava em neurocirurgia e cirurgia cardíaca, mas sem ter visto nenhum procedimento. A minha família não é uma família de tanta tradição, tem um tio só que é gineco. Mas no primeiro ano de faculdade, já nos primeiros 2 meses, eu tive contato com a neuroanatomia, que era o estudo anatômico do tecido cerebral. Tá. E ali já foi uma paixão, assim, eu me apaixonei pelas estruturas, pela delicadeza, pelo funcionamento estrutural do cérebro. E ao longo da faculdade eu fui sempre pensando e me planejando com isso. Também tinha algumas situações interessantes que, quando vinha um paciente que era um tema neurológico, os colegas fugiam. E eu e alguns outros colegas que queríamos fazer neurologia ou neurocirurgia, a gente sempre abraçava aqueles Sim, pacientes para estudar, examinar sim. e entender a patologia. E aí foi assim que surgiu o interesse Sim. nessa área. Também no final da faculdade, sem ter tido muita experiência na neurocirurgia, chegou um momento angustiante que eu fui fazer o estágio de 2 meses na neurocirurgia em Porto Alegre e fiquei pensando naquilo, e se não for o que eu gostava, o que eu Sim. planejei, né? Mas fiz 2 meses de estágio bem intenso, foi bem interessante e deu certo. Deu Estou aí até certo. hoje. O sotaque te entrega um pouquinho, doutor, não é daqui. Como é que chegou em Criciúma? Como é que... Eu sou natural de Pelotas, fiz a formação lá na Universidade Federal de Pelotas. Depois eu fui fazer especialização no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. E no final da residência eu estava encaminhado para ir trabalhar em Balneário Camboriú. E aí no final as negociações lá não deram muito certo e os colegas de lá mesmo me indicaram a vir a Criciúma porque tinha um colega que estava precisando de auxílio, que era o doutor André Nesse. E aí eu vim conhecer a cidade, eu e minha esposa grávida. E a primeira impressão já foi muito boa, Ah, tanto que do bom. hospital como da cidade. E a gente permanece aqui até hoje, já há quase 9 anos. 9 anos já. Isso. Nossa, bastante tempo, né? E a gente vê Criciúma com. Eu me corrija se eu estiver errada, mas a gente, algum tempo atrás, eu tive em conversa com alguns neurocirurgiões e eles me falaram que o número de pessoas que precisam, que têm problemas neurológicos e que precisam automaticamente passar por neurocirurgias tem aumentado. Tem alguma relação com a cidade, doutor? Vocês têm algum tipo de estudo? Por que tanto, procedimento? Porque a gente vê muitos médicos neurocirurgiões aqui em Criciúma. Isso, então. Quando a gente vai analisar a incidência das patologias neurocirúrgicas, elas não são tão frequentes que nem as outras patologias. Sim, Mas a Criciúma consegue atender um número grande porque a gente drena uma macro-região muito grande, que sim. pega toda uma parte do litoral norte do Rio Grande do Sul, ali de Uhum. Torres, né? Passo de Torres, já em Santa Catarina, Araranguá, todas essas regiões assim. Então, dá uma abrangência de mais de 1 milhão e meio de Bastante pacientes. gente. E aí as incidências começam a aumentar porque a população A aumenta, área de né? abrangência é maior, né? E também, eu acredito, porque além dos investimentos que tem na área da saúde muito grande, que o Hospital São José é um dos pioneiros nisso, né, que priorizou as tecnologias e que nos dá uma tranquilidade e mais segurança aos pacientes, a especialização dos colegas também, Sim. né? A gente tenta se especializar em sub-áreas
para atender cada vez Explica um melhor pouco pra a gente, doutor, depois população. sobre essas sub-áreas, assim, né? Cada médico neurocirurgião é especialista, além, né, tem um pouco mais de experiência em determinada área. Explica um pouco depois pra gente. Isso. A gente sai treinado para fazer no geral. Sim. Porém, tem algumas outras áreas de atuações que se faz um treinamento a mais. Eu faço a parte da neurocirurgia pediátrica, além da neurocirurgia adulta. Até eu fiz a primeira cirurgia para correção da deformidade craniana na cidade de Criciúma, no Hospital São José, em 2019. Antes, esses pacientes precisavam ir a Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre. Então, desde essa data, 2019, a gente consegue atender essas crianças que têm em torno de 6 meses, 8 meses de idade, Olha só. já na cidade. Então, além dos adultos, eu me dedico mais nessa área pediátrica, né, na neurocirurgia pediátrica, que não é diferente da neurologia pediátrica. Nós temos outros colegas que fazem a parte de Dr. Luiz Pedro, que faz a parte da endovascular, que são procedimentos minimamente invasivos através de Sim. cateterismo. Ele é um colega que foi o pioneiro na cidade, agora tem um outro colega também que faz esses procedimentos. Temos colegas que são atuantes na área de coluna. Sim. E temos um colega também, que é um dos mais novos, que chegou, que é o Dr. Bruno, que faz a parte de funcional. Funcional, ele é encarregada pelo tratamento de Parkinson e distúrbios de movimento e dor, e também da cirurgia da epilepsia, que são cirurgias um pouco mais complexas e que habitualmente são feitas em centros de referência. Esse colega fez a formação na PUC, em Porto Alegre, onde é uma referência mundial nesse tratamento. E a gente trouxe ele para cá para conseguir desenvolver essa parte também. A gente percebe, né, a preocupação do Hospital São José, que já está aí há 87 anos, né, história, contribuindo com a saúde, né, cuidando da saúde das pessoas aqui de toda a região, a preocupação em trazer equipamentos de alta tecnologia, principalmente para vocês, neurocirurgiões, né? Qual a importância desse tipo de equipamento, doutor, no auxílio, né, no desenvolvimento e na atividade ali dos procedimentos de neurologia, neurocirurgia? Eu vou só explicar um pouquinho da história, assim, eu cheguei faz 9 anos, então uma década, não é muito tempo, né? Sim. E o salto que a tecnologia deu em Criciúma foi uma coisa espetacular. Eu cheguei ainda, carinhosamente, a gente chamava de centro cirúrgico velho, já tinha um microscópio bom, que é o essencial da neurocirurgia, e em longo de poucos anos ali, teve toda a estrutura do centro cirúrgico novo e com toda a tecnologia embarcada que o hospital adquiriu. Então, na neurocirurgia, a tecnologia hoje em dia ela é um aliado essencial para a gente ter maior segurança e maior qualidade nos procedimentos. Então, ela é indispensável, a gente precisa da tecnologia para atender bem os pacientes. Nós somos a única cidade, fora São Paulo, que tem 2 microscópios cirúrgicos de alta qualidade, sendo que o São José foi pioneiro em adquirir esse microscópio Kinevo. Também fomos a segunda cidade do país a ter um neuronavegador de alta qualidade, que era o Curve da BrainLab. Então, também no Hospital São José. E que a gente consegue oferecer essa tecnologia para atender a todos os pacientes, privado, convênio e do Sistema Único de Saúde. Não, é incrível, né? Falando em neuronavegador, eu já estive algumas vezes no centro cirúrgico vendo né, a precisão com que detalha isso. Como é que é, doutor? Vocês têm algum lugar, digamos assim, um tumor no cérebro? Acredito que seja, entre aspas, né, mais comum. Vocês identificam esse tumor e vocês, com esse neuronavegador, vocês conseguem entrar exatamente no local onde vocês precisam fazer esse procedimento? Como é que é? Isso. No neuronavegador, a gente utiliza para lesões mais profundas do cérebro, que tem mais risco de sequela para o paciente, e em áreas eloquentes. O que são áreas eloquentes? São áreas importantes que determinam a movimentação dos braços, da perna ou da fala. Então, nessas regiões, a ressecção tumoral ela está muito próximo da área cerebral sadia. E aí nós precisamos ter uma segurança maior em retirar toda a lesão sem trazer dano para o paciente. Então, o neuronavegador, nós colocamos uma imagem de ressonância dentro do neuronavegador, depois a gente escaneia com uma canetinha o rosto do paciente e ele consegue ler as coordenadas do rosto do paciente com a ressonância e te mostra como se fosse um GPS. Depois, dentro da cirurgia, a gente aponta, a gente sabe direitinho qual é a localização que está dentro do cérebro do paciente. Sim. Porque no cérebro, diferente, por exemplo,
da barriga, de outras partes do corpo, em que a gente expõe tudo e consegue ver todos os órgãos, no cérebro a gente faz uma craniotomia restrita e fica só com uma janela, uma área para avaliar. E a gente não pode lesar muito o cérebro, senão a gente deixa com sequela. Então, a gente tem que fazer tudo bem planejado e com mínimas incisões para evitar sequelas aos pacientes. Doutor, o cérebro, a cabeça, enfim, tudo, né, que vocês atuam ali fazendo esses procedimentos, é realmente um lugar muito misterioso, onde qualquer posição ou qualquer atividade não bem, né, executada, digamos assim, pode levar a algum tipo de problema, algum tipo de deficiência na pessoa, porque é tudo muito milimetricamente calculado, né? Como é que é essa atuação? Vocês chegaram ali, determinado problema, e já chegaram e, de repente, não é aquilo e a gente tem que atuar por esse lado? Acontece esse tipo de situação onde vocês precisam ir exatamente no lugar? Explica um pouco desse atuação mesmo de vocês propriamente, né? A neurocirurgia é uma especialidade que atua muito nos tumores cerebrais, nos aneurismas cerebrais, no trauma, né? Em patologias de cirurgias de coluna também, tumores na coluna e cirurgias de coluna em si. Geralmente, as cirurgias eletivas não há esse tipo de imprevisto, porque a gente programa, a gente estuda muito bem o paciente com exames e avalia o que vai ser feito, né? Por vezes a gente está ali e acredita que o tumor vai ser um pouco mais mole, digamos, mais fácil de ressecar, ele é um tumor mais aderido. A gente vai mudando as estratégias durante a cirurgia, mas geralmente é tudo muito bem planejado. Tirando no trauma, que é uma surpresa, Claro. né? Se chega um paciente com uma faca, um tiro, um trauma, aí a gente está, durante a cirurgia do transoperatório, que a gente vai avaliando as abordagens e os tratamentos que são Sim. necessários. Mas na maioria das vezes é bem planejada e sem imprevistos. Em relação às sequelas e os graus de ressecção das lesões, a gente já sabe do estudo anatômico cerebral quais são as áreas responsáveis por cada parte de funcionamento do organismo, digamos. Então, tem áreas que a gente, entre aspas, foge, porque a gente sabe que pode sequelar muito o paciente. Então, também a gente já sabe, dependendo da área, se tem uma lesão próxima da área da fala. Quando a gente vai fazer essa cirurgia, a gente explica para o paciente e para os familiares que o grande risco da cirurgia pode intervir na fala. Sim. Mas, geralmente, os pacientes saem melhores dos procedimentos do que entraram. Sim. Porque como vai crescendo uma lesão, um tumor dentro do cérebro, isso vai comprimindo as áreas responsáveis por determinada função, por exemplo, a fala, e vai alterando a fala. E aí, quando a gente tira essa lesão, o paciente vai melhorando dessas funções. Eu me recordo de uma situação até de um familiar meu, há uns 3 anos atrás, acredito, 3, 4 anos atrás, não me recordo ao certo, que chegou no hospital com um problema, assim, ninguém identificava, teve várias convulsões, enfim, e chamaram vocês, né, para fazer o exame, enfim, e detectaram que ele tinha um tumor. Eu nunca esqueço, assim, eu estava até com viagem marcada, e ele entrou no centro cirúrgico para o doutor Luiz Pedro, foi um dos que também atuaram ali junto com a equipe de vocês, e vocês descobriram um tumor, porque ninguém sabia o que era, depois do exame viram, assim, e o tumor era benigno, graças a Deus, mas era numa área de bastante, assim, que precisava ter muita precisão, né? Tá bem, graças a Deus, até hoje, mas eu lembro que vocês comentaram isso, que era num lugar muito delicado e que poderia, você sempre tem essa preocupação em falar com a família do cuidado, né? No momento do procedimento, que não sabe o que pode acontecer, talvez. Hoje em dia, os pacientes, eles têm muita informação, eles pesquisam na internet lá e o Dr. Google dá várias informações e às vezes equivocadas. Então, é uma obrigação do médico informar, né? A falar para os pacientes. Não só entregar o termo de consentimento escrito, mas principalmente conversar, orientar e explicar como que vai ser a cirurgia, como é que vai ser a recuperação, os riscos, a evolução da patologia, né? Por exemplo, às vezes nós temos tumores benignos, que a princípio são lesões de fácil tratamento e de cura do paciente, mas eles estão em locais inacessíveis ou próximos de estruturas importantes que tornam ele, entre aspas, maligno. Sim, né? claro. Então, há todos esses nuances que a gente tem que ir avaliando. Mas a gente tem esse cuidado de sempre orientar. Eu já dei aula na faculdade e tenho algum vínculo com os alunos e eu sempre digo, a neurocirurgia não é só a parte cirúrgica, a gente acompanha também pacientes em que não precisam de tratamento. E, às vezes, em momentos delicados da vida, por exemplo, um TCE grave no paciente jovem de 14, 16, 18 anos, ou um AVC hemorrágico no idoso,
E por muitas vezes eu já saí de casa no sobreaviso para ir no hospital, dar a notícia, infelizmente, que o paciente está em morte cefálica e que não há o que tem que fazer. Sim, Então, a gente tem esse cuidado de sempre orientar e de mostrar o atendimento aos sim, pacientes, né? sim. O doutor falou, né, um pouquinho antes a respeito do atendimento, da sua especialidade, né, com crianças também. É mais difícil, doutor, esse tipo de atendimento com os pequenos? Depois que eu tive os meus 2 filhos, fica um pouco mais difícil, assim, né? Porque a gente sempre vê. Eu tenho um caso que é emblemático no Hospital São José, em que no início a gente tinha a gente conseguia atender, embora não tivesse UTI, com a retaguarda de Santa Catarina. Hoje em dia a gente não tem mais, então eu não consigo fazer tanto procedimento no São José, faço em outro hospital. Mas teve um caso que me marcou muito no São José, que era uma criança que eu já tinha ido à noite umas 2, 3 vezes avaliar ela, convulsionando, e aí eu tinha já planejado que o próximo passo seria trocar um dispositivo que era a DVE que ela tinha. E eu cheguei em casa e mal encostei no travesseiro, o telefone ligou. Tocou, assim, era umas 5 horas da madrugada. E 7 horas a gente já estaria no hospital, né? E aí tocou e era essa paciente que estava convulsionando de novo. E eu olhei para o lado e vi a minha filha dormindo, né? E aí pensei assim, já pensou acordar e não ter o filho Nossa. lá? E aí fui correndo para o hospital para salvar essa criança e deu tudo Ah, certo, que né? bom. Mas a gente se coloca eu acredito que não só o neurocirurgião, todo médico, a gente tem que ter muita empatia e se colocar no lugar dos pacientes e dos Claro. familiares. Então, eu sou até reconhecido por isso e faço muito disso. Eu me coloco muito no Sim. local, no lugar dos familiares e do É, paciente para conseguir acolher o paciente nesse sim. momento difícil. Porque quando a gente descobre uma patologia no cérebro, né, é toda uma preocupação Claro. dos familiares. Sim. Às vezes a gente pega pacientes que já passaram por várias cirurgias plásticas, por várias cirurgias abdominais, mas aí surge um problema no cérebro, É, eles ficam muito ansiosos, muito sim. preocupados, e a gente tem que ter esse cuidado de acalmar Eu e imagino. mostrar o melhor caminho. Eu acho que é mesmo. O que mais, assim, deixa a gente aflito é quando a gente vai fazer um procedimento cardíaco, ou vai fazer um procedimento, né, uma Isso. cirurgia na cabeça, no cérebro, enfim. Acho que realmente é. Porque tá mexendo com os dois lugares que comandam, digamos assim, né, a vida. E Eu porque diria que seria cirurgias dos olhos, a cardíaca e a neurocirurgia as que os pacientes têm mais medo, né? é, Mas voltando às crianças ali, as crianças elas têm uma neuroplasticidade, uma recuperação é, que é sensacional. Então é muito gratificante, assim. A gente tem casos de pacientes que eu já operei com um dia de vida, 1 mês de vida, 8 meses de vida, 2 anos, e que a sim, gente vê o desenvolvimento ao longo desse período no consultório, depois no sim, acompanhamento, sim. e é muito bom. E quando faz um procedimento, né, com neurocirurgião, existe uma necessidade de acompanhamento por longos anos ou depende da patologia? Como é que funciona isso, doutor? Depende muito da patologia, mas a maioria das patologias precisa do É. acompanhamento seriado, né? Seja um tumor, um aneurisma, um Uhum. pós-operatório de cirurgia de coluna, a gente vai precisar ficar acompanhando esse paciente. Sim. Por causa da evolução da doença ou do controle dessa doença, e também porque às vezes pode ficar algum sintoma associado, alguma dor, alguma coisa que a gente precisa acompanhar e tratar. Entendi. E o doutor comentou agora há pouco sobre procedimentos na coluna também. Muitas pessoas ficam com essa dúvida, né? Como que um neurocirurgião atua na coluna também? Não seria um cirurgião, né, Ortopédico. ortopédico? Como é que é? O que tipo de atuação vocês fazem em procedimentos na coluna? O que que vocês fazem? Como é que é isso? É uma dúvida que eu vejo bastante da população aqui de Criciúma. O neurocirurgião opera a coluna? Sim, nós operamos coluna, temos formação para isso durante a residência, e o ortopedista faz uma formação também para fazer a cirurgia na coluna. Basicamente, os mesmos procedimentos que um faz, o outro faz. O que a gente vai além é quando temos doenças que eles vão para a medula espinhal, ou através da membrana que reveste a medula, aí o Tá. neurocirurgião que tem que atuar. O Aham. ortopedista já fica mais restrito. Porém, 95% das patologias, a maioria delas, que seriam hérnias, artrodeses, Aham. tudo isso os ortopedistas também conseguem realizar. Mas o neurocirurgião faz. Essa semana eu peguei uma no consultório em que
tinha uma patologia que precisa de cirurgia Uhum. e ela me questionou se o ortopedista ia estar junto. Aí depois ela retornou de novo na segunda, ela também questionou de novo se o ortopedista está junto. E não tem necessidade. Não, tem alguns casos mais complexos que a gente se auxilia, tanto o neurocirurgião auxilia o ortopedista auxilia o cirurgião. Mas na maioria dos casos, cada equipe resolve as suas... E em quais casos, quais tipos de patologias vocês, né, vocês intervêm assim? A pessoa está com dificuldade de, sei lá, de se movimentar? Como é que é? Qual o problema que chegou até vocês para que vocês pudessem resolver? Tu diz a equipe integrada? Não, ou... o neurocirurgião. Eu tô com qual tipo de problema na coluna eu apresento para que vocês atuem e não um cirurgião ortopédico? Como é que é isso? Geralmente, se tem um déficit neurológico mais agudo, mais franco, Tá. assim, uma tetraparesia, uma hemiparesia, às vezes o paciente procura o neurocirurgião ou o neurologista primeiro. Uhum. Mas não há uma diferenciação. O ortopedista também pode atender estes casos. Uhum. Aí vai da rotina e dos fluxos de cada hospital ou cidade que está acompanhando. Outro dia eu vi uma postagem do Dr. André Anese, ele falando que uma pessoa estava com dificuldade, uma dor, enfim, na cervical, né? E que isso melhorou significativamente. A pessoa provavelmente então foi direto no neurocirurgião para que tivesse a solução do problema dela. Daí ele descobriu um problema, enfim, e fez o procedimento. É mais ou menos isso que acontece. Isso, o paciente ele pode investigar por dores, por perda de força dos braços ou das pernas, por sensação de queimação. Aí a gente começa a fazer as investigações para avaliar o quadro, se é uma compressão, se é um desgaste da coluna ou por casos mais raros que seriam tumores benignos que pressionam. Esse caso que o doutor André a gente operou era um tumor na raiz de C4 que estava deixando o paciente tetraparético, sem conseguir movimentar as pernas e os braços. Uma cirurgia bem delicada. Existe algum procedimento assim, doutor, que nossa, isso é muito difícil de resolver. Lógico que vocês estão em equipe, né? Mas existe, assim, algo que vocês precisam realmente de um tempo a mais de estudo, de dedicação? Vocês discutem entre vocês os casos, claro, né? Mas existe alguma coisa mais... Toda área tem a sua particularidade, né? Por exemplo, a neurocirurgia pediátrica, a gente tem que evitar muito sangramento, senão a criança instabiliza. E aí a gente tem que parar a cirurgia ou operar em outro momento. Eu respeito muito as cirurgias para o aneurisma cerebral. Tá? Embora todo cirurgião já formado possa fazer essas cirurgias, a gente acredita que os cirurgiões mais experientes têm um pouco mais, conseguem lidar um pouco melhor. Porque é uma patologia que varia muito. Mesmo olhando o exame, se programando, quando a gente chega lá, às vezes está um pouco diferente. Sim. E é uma cirurgia que requer uma certa experiência. Então, é uma patologia que eu respeito bastante. Também depois tem tumores em áreas eloquentes, tem tumores que a gente faz com o paciente acordado, né? A gente até fez uma no Hospital São José, que foi a primeira do SUS aqui. Então, são cirurgias que a gente se prepara, se dedica um pouco mais. A gente ouve bastante falar sobre aneurisma, né? Parece que é algo, enfim, mais comum de se ouvir. O que é o aneurisma, para que as pessoas entendam um pouco melhor, doutor? Explica para a gente. O aneurisma é uma dilatação da artéria cerebral. A artéria é composta por 3 camadas, a camada mais interna que é a íntima, a média que é a muscular e a externa que é a adventícia. Nesses pacientes há uma falha na camada média, que é na muscular, que é o que detém a força do vaso, digamos. E aí o fluxo sanguíneo faz que crie um balão, uma bochecha. E esse balão tem uma parede mais fina. Então, com o aumento da pressão, ele pode romper. E a história do natural do aneurisma é bem grave. Metade dos pacientes já vão a óbito quando rompe. Da outra metade que chega no hospital, não são todos que estão bem para fazer a investigação e ir para a cirurgia. E depois, quando vai para a cirurgia, também tem um longo período de quase 14 dias de recuperação, em que precisa de bastante cuidado no hospital, na terapia intensiva. E existem pessoas que têm um aneurisma, depois tem de novo? Acontece isso? Em alguns pacientes que são usuários de droga, principalmente cocaína, formam bastante aneurismas. Em pacientes que têm história familiar ou doença renal policística, eles têm uma predisposição a formar mais. A mesma proteína que falta
no rim e forma os cistos, ela é responsável pela formação da parede média ali, e aí também faz formar mais aneurismas cerebrais. Nossa, hoje, mas todo o aparato tecnológico que vocês precisam para estar realizando esses procedimentos, sejam eles quais forem aí na neurocirurgia, vocês têm esse subsídio ali no Hospital São José, no Centro Cirúrgico do Hospital São José? Sim, no caso dos aneurismas, nós temos, além do centro cirúrgico, nós temos a parte da hemodinâmica, no Tá. qual a gente consegue fazer o tratamento endovascular, que seria, entre aspas, entupir esses aneurismas, colocar coils, que a gente chama de molas, também para os pacientes entender, no qual a gente emboliza, entope o aneurisma por dentro, e aí trata também, sem precisar fazer uma cirurgia aberta. Aí cada caso é avaliado pela equipe, a gente tem o orgulho de dizer que a gente tem uma equipe híbrida, no qual a gente consegue avaliar qual o caso que vai para a cirurgia, que vai ter um melhor resultado, e qual o caso que vai ter um melhor resultado na parte endovascular. Então, a gente direciona no que a gente acredita que o paciente vai ter o melhor tratamento. Não faz só um tipo de tratamento, né? Hoje o atendimento, né, com o neurocirurgião no Hospital São José, ele já funciona 24 horas, com, né, médicos ali de sobreaviso e disponíveis ali. Chegou um paciente, a gente tem protocolos ali de AVC, enfim, também, todas as pessoas que chegam com AVC ou suspeita de AVC, não necessariamente precisam passar pelo procedimento cirúrgico, né? Não é muito frequente. No AVC isquêmico é um tipo específico, só em infartos grandes da artéria cerebral média, que precisa fazer uma descompressão óssea, e em alguns casos de AVC hemorrágico, ou num AVC hemorrágico tipo o aneurismático por aneurisma, que aí sim vai precisar de cirurgia. Mas não são todos que vão. Vai gerar em torno de uns 20%, 30%. Sim. E geralmente, doutora, a gente ouve bastante falar, né, no hospital principalmente, de traumatismo craniano, né? Tem muito acidente, enfim, queda, enfim. Isso ainda é muito comum, assim, acontece bastante porque vez ou outra a gente ouve falar e a gente recebe lá no setor de comunicação, a gente recebe, teve um paciente que teve morte encefálica e é obrigatoriamente preciso comunicar, né? Porque nós temos ali um setor de captação de órgãos ali. Enfim, é muito comum. É muito comum, é uma das patologias que a gente mais trata. O paciente masculino, jovem, é um paciente que mais sofre traumatismo craniano. Eles são mais expostos a fatores como violência ou laborais de trabalhos perigosos, então eles sofrem mais acidentes e com traumatismo craniano. E aí pode ser um traumatismo leve, moderado ou um traumatismo grave que pode evoluir para a morte cefálica. A gente pega os pacientes idosos também. Já tive vários casos de começa o verão, o idoso sobe uma caixa d'água ou o telhado da casa. E aí passa mal, cai. A gente sabe que após 60 anos de idade, o traumatismo não recupera tão bem como um paciente jovem. Mas é uma causa de incapacidade, de mortalidade grande na população, principalmente na população jovem, né? Que é uma população com uma idade que tem mais um potencial para trabalhar, fazer tudo, se desenvolver, e que às vezes tem a vida abreviada ou fica com uma grande sequela, né, por causa do traumatismo. Nossa. Então, é impactante. A gente pega pacientes 14 anos, com traumatismo craniano, tá com aquela história de internação prolongada, múltiplas infecções, que é o comum que acontece, e a família em cima, por que o paciente está piorando, piorando? Aí tu pergunta, por que ele teve o traumatismo? Ele estava andando de moto. E que idade ele tinha? 14 anos. Ele podia andar de moto. Não. Então, a gente previne, né? As leis têm que ser seguidas, a gente tem que usar o capacete. Se for uma criança andando de bicicleta, andando de skate, precisa, né? Mas o traumatismo, me lembrei de uma história, já que a gente está aqui para contar algumas coisas, que o traumatismo da pessoa mais jovem que eu operei tinha um dia de vida. Nossa. Foi lá no Hospital São José. Estava no colo da mãe, recém-nascida. Meu Deus. E a mãe teve uma síncope assim e deixou a criança cair no chão, né? Nossa. E a gente teve que operar ela com um dia de vida para salvar ali o hematoma, mas foi tudo bem. Mas são casos interessantes que marcam, né? O paciente mais idoso que eu já operei por trauma são 2 irmãos com 95 e 98 anos de idade, também ficaram bem. Olha só. Então, tem alguns casos que nos marcam assim, né? Com certeza, mas acho que de criança marca mais, né, doutor? Porque ainda mais a gente tem filho, né? Fica naquela responsabilidade ali. Acho que para vocês é todo dia assim. Vocês operam todos os dias?
A gente tem uma frequência de cirurgias diárias, às vezes em 2 turnos, né? A nossa equipe, no ano passado, fez mais de 500 cirurgias. Nossa. Então, isso é um volume grande. E sendo que a maioria, mais da metade dessas é feita no Hospital São José, né? Então, a gente tem um volume grande na cidade de neurocirurgias. As cirurgias neurológicas, elas têm um limite de cirurgias a ser realizadas no dia por causa do tempo, né? Sim. Um tumor cerebral, às vezes, pode durar de 3 a 4 horas, às vezes 6 horas, Sim, 8 sim. horas São de cirurgia. longos, né? Então, são cirurgias mais longas, diferente, por exemplo, de uma ortopedia, que às vezes faz 4, 5 procedimentos numa manhã, mas são procedimentos mais curtos, né? Já teve já que, né, a gente começou contando histórias, aí já teve alguns procedimentos que vocês em equipe vivenciaram e ficaram horas e horas e imaginavam entre vocês ali que não ia dar certo e teve um final feliz. Tem. E hoje vocês veem esse paciente, né, bem, é uma realização também, né, doutor? A gente vê, assim, pacientes que ficam longa permanência na UTI pós-traumatismo, trauma raquimedular, e que, às vezes, alguns outros profissionais que não lidam tanto com essas patologias já ficam pensando, vai sofrer, não... Quem sabe a gente diminui o investimento e a gente vai lá, não, o paciente é jovem, vamos investir. E aí dá 6 meses, 1 ano, o paciente volta caminhando, ele retorna no hospital para agradecer o atendimento, então é muito, muito gratificante. A medicina, ela não é uma coisa tão matemática, tão exata, Sim, né? claro. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um paciente que é atropelado na frente do hospital, ele é atendido rápido e não evolui bem. Tem outros pacientes que vêm, sei lá, de Araranguá com mais de 48 horas de evolução, que é um caso que já não teria o tempo, e a gente investe e o paciente sai bem. Então, a gente não controla todos esses fatores, assim. Teve um sobreaviso que me marcou. Antigamente, nós fazíamos sobreaviso semanal. E teve um sobreaviso que pegou um finados, que dos 7 dias eu fiz 14 cirurgias de urgência. Nossa, meu Deus. Sendo que no finados foram 4. Desde então, eu não peguei mais sobreaviso no finados. E nesse dia, eu tive que atender um paciente ao mesmo tempo. Um paciente que tinha tentado suicídio, com um tiro na cabeça, e um paciente que estava tendo um AVC hemorrágico na minha frente. Meu Deus. E o que estava tendo Doutora, AVC... eu vou começar a chorar aqui, já contou tanta história que eu tô emocionada. E o que teve já. o AVC hemorrágico na minha frente não era previamente doente, e eu levei esse primeiro para a cirurgia porque ele estava mais instável. E a cirurgia correu tudo bem, e depois, terminou a cirurgia dele, eu fui operar o que tinha tentado o suicídio. Bom, resumindo, esse que piorou na minha frente, que tinha tudo para sair bem, no outro dia estava em morte cefálica. Nossa. E o paciente que tentou suicídio, que era um paciente mais grave, saiu do hospital caminhando. Então, para ver como não tem como prever, como controlar as coisas, né? São os mistérios de Deus também, né? Porque, olha, vai entender, A gente, né? pelo trauma, já tive que, às vezes, ir para o hospital sem seu sobreaviso para salvar algum paciente, ou porque Acontece bastante? aconteceu algum imprevisto para algum colega, ou o colega já estava em alguma sala operando outro paciente. Sim. E as cirurgias e as patologias neurocirúrgicas, às vezes, elas são tempo sensíveis, a gente não pode esperar muito, né? Então, não acontece com tanta frequência, mas a gente tem uma equipe e está sempre preparado para que, se acontecer, a gente possa estar à disposição. Criciúma não tinha, né, esse processo de ter um atendimento 24 horas de neurocirurgiões, ou isso começou há pouco tempo já? Desde que eu cheguei na cidade, já tinha, né? Ah, tá. O que eu vejo que com a evolução e com as tecnologias, as coisas vão melhorando, né? Sim. Desde equipamentos, número de craniótomos, que são os equipamentos que a gente usa para abrir o crânio, tudo isso vem aumentando, isso nos dá mais segurança, né? Para fazer esses tratamentos. Sim, a tecnologia tem trabalhado a favor de vocês também, então. Bastante, né? E é algo que às vezes a gente também não consegue, parece que não vai conseguir acompanhar, evoluir, né? Mas a gente pega o microscópio cirúrgico, parece um videogame de tantos botões que tem ali, né? Então, é bem interessante. Existe todo um treinamento, né, para vocês antes, quando chegam esses equipamentos, para vocês aprenderem a manusear, ou você já tem essa aptidão, esse Algumas aptidões a gente já tem da formação que a gente já utilizava, né? Então, alguns comandos são parecidos, mas muda bastante, né? A gente precisa ter um treinamento porque tem novas tecnologias, o software é um pouco diferente de um microscópio para outro, né? A nossa sorte é que os microscópios são iguais aqui na cidade, então não muda, mas se estivesse mudando a marca de um para outro, já começa... E cada procedimento
É um novo desafio, né, doutor? Sempre. Porque mesmo que seja um traumatismo craniano, é uma outra pessoa e é uma outra. Nunca é igual. Nunca é igual. Nunca é igual, mesmo sendo a mesma patologia, nunca é igual. Pode ser a mesma idade, tudo muito parecido, mas não vai ser igual. Sempre pode ter uma dificuldade ou uma facilidade. Como eu disse, não é matemático. Às vezes a gente se prepara para fazer uma cirurgia que acha que vai ser muito difícil. E a cirurgia ocorre com uma facilidade que a gente nem esperava. E às vezes ao contrário. A gente vai ali, essa cirurgia vai ser fácil, daqui meia hora, uma hora eu tô livre, vou fazer outras atividades. E aí, quando vê, já tá 3, 4, 5 horas de cirurgia e aquilo demorando para se resolver, mas a cirurgia tem hora para iniciar e não tem hora para terminar. Sempre. Né? Sempre. 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 Nossa. Eu fico pensando na habilidade que tem que ter ali, né? Porque mesmo que tenham todo esse aparato tecnológico, vocês têm que ter muita, né, muita força ali, porque eu sempre falo, né, que cirurgião, neurocirurgião, enfim, tá sempre cuidando do amor de alguém, né? Da vida de alguém. Alguém tá lá fora esperando, né? É uma responsabilidade, né, doutor? Quando termina tudo, vem aquele alívio? É um alívio, né? Tem situações assim, por exemplo, quando sangra um aneurisma e aquilo começa a sangrar, a gente sabe que tem um tempo para tratar aquele paciente rapidamente. Quando a gente consegue parar o sangramento e ocluir o aneurisma, é o ápice, assim, que aí te dá um alívio total. Mas eu acho muito angustiante aos familiares, né? A gente tem um costume que termina a cirurgia, qualquer cirurgião, termina a cirurgia, a gente sempre dá notícia. Mas quando aparece o neurocirurgião, eles acham que aconteceu o pior. Sim. E a gente diz, não, calma, tá tudo bem, a gente tá aqui só para dizer que a cirurgia já terminou, que deu tudo certo, né? Felizmente, a gente dá poucas notícias ruins, né? Nesses meus 9 anos aqui na cidade e 14 já de neurocirurgia, eu precisei uma vez só dar Nossa. a notícia de que o paciente não tinha sobrevivido na mesa cirúrgica, né? Aí isso é uma coisa bem angustiante, assim. Sim. Mas eu Pode acontecer, digo né? para os alunos também, para os colegas que querem tentar. A neurocirurgia, ela tem essa parte fascinante de ser uma cirurgia difícil, de estar mexendo com o cérebro, mas a gente lida com doenças às vezes que não têm cura, como tumores cerebrais malignos, em que a gente opera, o paciente fica bem, depois de alguns meses aquela lesão volta, e a gente tem que saber lidar com isso, saber que a gente não é tudo isso, que a gente não Sim. consegue lidar com todos esses Sim. fatores e tem que saber acolher a família Claro, e mostrar. sempre, Não é né? só o sucesso, a gente tem aquela outra parte que tem que cuidar dos familiares e do paciente, dar uma qualidade de vida, nem para que seja pelo restinho de vida que eles vão ter. Sim, nesses 14 anos aí de neurocirurgia, tem algo que tenha marcado muito a tua vida, que tu, olha, esse caso eu não esqueço, foi algo que me até transformou, né? Algo que tu lembre assim com carinho e gratidão, doutor? Tem muitos, né? Tem muitos. Na época da residência, eu me lembro que eu tinha uma paciente jovem, em que ela tinha um tumor raro, em que tinham 4 ou 5 pacientes no mundo só. Nossa. E ela era Aqui em Criciúma? lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. E ela era acompanhada por uma equipe do Canadá. E uma vez ela começou a perder força de uma das pernas e ter muita dor. E os chefes mais experientes queriam operar. E eu era um residente novo ainda, acho que são 5 anos de residência em neurocirurgia, eu era o R2, eu acho. E eu fui estudar e não estava convicto de que aquela cirurgia, estava com medo que aquela cirurgia fosse decretar que ela não caminhasse mais. E aí eu sei que eu consegui reunir a equipe de oncologia, de radioterapia, os oncologistas por acesso remoto do Canadá, e a gente decidiu que ia tentar mais um quimio e radioterapia, e não fazer a cirurgia. E os chefes acreditaram em toda essa discussão que a gente tinha disponibilizado, e a paciente não foi para a cirurgia, e foi melhorando, melhorando. E agora, a questão de 1 ano, 2, ela me marcou no Facebook que ela tinha se formado em enfermagem. Ai, que e legal. que ela era muito grata ao atendimento, a tudo que eu tinha feito. Então, Nossa. bem gratificante. Que legal. De fato, interessante, assim, eu tive uma paciente, também na época da residência, que ela era professora de línguas. Ela falava espanhol e inglês. E tinha um anestesista muito culto que terminou a cirurgia e ele começou a conversar com ela. Aí ele conversou em inglês, conversou em espanhol, e ela respondia, né? Aí ele conversou em italiano, ela respondeu.
conversou em francês, ela respondeu. E aí eu fiquei, né? Até então eu não sabia que ela era professora de línguas. Aí acabou a cirurgia, depois ela se recuperou, foi para o UTI, foi para o quarto. Quando ela já estava melhor, eu perguntei o que ela fazia. Ela disse que era professora de línguas, de inglês e espanhol. Aí eu disse para ela, mas tu respondeu em italiano e tu Poliglota. respondeu em francês. E ela, não, mas eu não falo italiano e Meu Deus. francês, né? Mas aí isso é interessante porque tem uma teoria que mostra em que um paciente sabe um idioma que fica mais fácil de aprender os outros, né? Mas esse foi um fato muito interessante, assim, Nossa. que eu não me esqueço. Nossa, meu Deus, muitas histórias. Acho que a gente ficaria aqui muitas e muitas horas aqui conversando sobre essas histórias marcantes, porque eu acho que quando a gente materializa, quando a gente lembra de alguma coisa que aconteceu na vida, a gente impulsiona outras pessoas a fazerem ainda melhor, fazerem ainda mais, né? O interessante é que às vezes chega o paciente no consultório, no ambulatório ali, e tu lembra quem que é o paciente, tu não sabe o nome, né? Porque Sim, muita gente, né? muitos pacientes. Mas aí quando ele pega a nota de alta e tu lê a primeira frase da nota de alta, vem um flashback assim que tu sabe o quarto que o paciente estava e toda a Nossa. história que envolveu ele, assim. Então é bem interessante. Como geralmente são esses pacientes com traumatismo, AVC hemorrágico, aneurisma, são pacientes que às vezes ficam 15, 30 ou às vezes 60 dias internados, são pacientes que a gente faz um vínculo e Sim. aí percebe bastante, né? Mas a gente tem casos que também não evolui tão Sim, adequadamente, que o sim. paciente fica com sequela, E né? faz parte do Então, processo, infelizmente, isso. né? Felizmente, a maioria sai bem. Mas assim, eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre a neurocirurgia, né? Sobre a atuação de vocês no Hospital São José. Mas é muito bom ouvir histórias assim, histórias positivas, histórias de sucesso, cases de sucesso, que eu acho que isso impulsiona a carreira de vocês também, né, doutor? Para que vocês continuem trabalhando e estudando. Acredito que um médico, principalmente um neurocirurgião, nunca para de estudar, né? Porque está sempre aí trazendo novidades e coisas novas para auxiliar no processo que vocês realizam, né? Isso, a gente está sempre se atualizando em cursos, fazendo alguma coisa online. Por isso até que a gente, na nossa equipe, se subdividiu em subespecialidades, para que cada um Interessante. possa mais ir na sua área de atuação, né? Sim, Mas todos ainda fazem a neurocirurgia claro. geral e o atendimento, e todo mundo se auxilia. Nós estávamos conversando ali antes dos procedimentos, e só para expor uma coisa interessante, assim, a gente tenta sempre operar em dois, um auxiliando o outro, porque quando, por exemplo, vai para uma cirurgia de aneurisma cerebral, de um tumor, Uhum. no qual a gente precisa de uma precisão, uma microcirurgia que não pode tremer, que tem que ter uma precisão absoluta e com microscópio. A gente tenta que o cirurgião não faça força na craniotomia, na abertura do crânio, porque a gente tem que furar o crânio e Meu passar Deus. tipo uma serra, e isso Uhum. faz força. E quando tu faz muita força, tu perde o tato fino e fica tremendo. Hum. Então, o ideal é que um faça a craniotomia, para o cirurgião fazer a... Os dois são cirurgiões, mas para o cirurgião Entendi, principal, claro, digamos, entendi. faça o ato ali principal, e aí também que é o de mais tensão, também a gente vai auxiliando, e depois o cirurgião sai e o outro começa a fechar também, para não ficar tão longo o ato cirúrgico de todos, Sim, assim, a né? importância dessa participação aí, Isso. né? Mesmo que as pessoas tenham medo, né? Caso um dia precisem deste tipo de atendimento, vão estar em boas mãos, com certeza. Isso é importante os pacientes saberem que o Hospital São José dá uma estrutura como se fosse primeiro mundo, né? Como se tivesse, eu digo para os pacientes, é como se vocês estivessem operando nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, em São Paulo. Então, é raro hoje em dia as patologias em que o paciente precisa sair da cidade. Claro, alguma coisa muito super especializada, por exemplo, em crianças a gente tem as cirurgias fetais para correção de meningomielocele, que tem vários que eu acompanho que já fizeram a cirurgia em São Paulo e depois fico acompanhando aqui comigo. Isso a gente não tem pretensão de fazer aqui, porque são grandes centros que fazem, Sim, mas a maioria das cirurgias a gente consegue realizar no hospital. as pessoas vão estar bem assistidas aqui, com Isso aí. E certeza. não é só por causa da estrutura cirúrgica, né? Sim, sim, E da tecnologia. É por causa da estrutura médica, do grupo de UTI, do grupo claro. de enfermagem, dos técnicos de enfermagem. Uma Eu equipe digo, multi, né? o Hospital São José é um hospital que tem a vocação para tratar o paciente grave, Sim, né? É ali que chegam os pacientes mais instáveis, os pacientes mais os graves, casos mais e é ali difíceis. que eles vão ter mais chance de se recuperar também. Que bom que tem vocês lá atuando e ajudando nesses pacientes que precisem. Doutor, foi uma aula,
né, conversar contigo, uma honra, uma alegria, e eu tenho certeza que a gente vai ter outros episódios aí do nosso horário de visita para falar muito mais sobre a neurocirurgia. Muito obrigada e sucesso sempre para vocês. Eu que agradeço o convite e estou à disposição aí para o bate-papo. Tá certo. Então, o nosso episódio de hoje do horário de visita do Hospital São José fica por aqui, mas eu tenho certeza que você tem nos acompanhado aí no YouTube e nas nossas redes sociais para entender um pouco mais sobre tudo que acontece dentro dessa instituição hospitalar que tem aí 87 anos de história, ajudando e contribuindo com a saúde de toda a população de Criciúma e região. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!